Bom, meu nome é Nicolas. Eu vou apresentar hoje a respeito de uma introdução à área da neuroevolução e ao algoritmo do Nietzsche. Bom, primeiro eu queria começar corrigindo a outra apresentação a respeito de redes binarizadas, porque, na verdade, redes binarizadas possuem apenas os seus pesos binários, né? No caso, entre 0 e 1, -1 e 1. E naquele caso eram redes binárias, porque tanto a entrada quanto seus pesos eram tratados como 0 e 1. Então seria só uma correção mesmo. A base para a apresentação de hoje é o artigo do próprio Nietzsche, feito pelo Stanley, e ele é muito bom, e aqui está o link para quem quiser ler. Aqui tem alguns artigos complementares também. O primeiro é a respeito de usar o Nietzsche para jogos, o que ficou bem popular recentemente, e é um artigo desse ano. E o outro é um artigo do Hyper Nietzsche, também do Stanley, que é bem interessante também ler a evolução do próprio projeto. Para a gente começar a apresentar sobre o Nietzsche, precisamos fazer um breve resumo. Eu recomendo que veja o outro vídeo, mas é um breve resumo a respeito de redes neurais. As redes neurais são algoritmos baseados na biologia, os quais utilizam-se de estruturas chamadas neurônios, agrupados para formar uma nova estrutura chamada de rede neural artificial. E esses neurônios são como variáveis para modelar um hiperplano. Esse hiperplano que basicamente precisa ser modelado para encaixar numa situação, numa equação qual descreva o seu problema. Aqui a gente tem, por exemplo, o problema de classificar triângulos e quadrados. E imagina que essa reta aqui que está passando é a equação que você tem para o hiperplano. Ela não está muito boa, porque você está vendo que está jogando triângulos e quadrados no mesmo espaço. Mas se nós ajustarmos, através das variáveis da rede neural, por exemplo, nós conseguimos fazer com que essa classificação seja bem sucedida. Esse é só um exemplo. E como que nós fazemos para que esse hiperplano seja modelado? Através do aprendizado. Temos três maneiras de aprendizado: aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Hoje nós vamos nos focar apenas no aprendizado por reforço, que é o que dá a base para a neuroevolução e para o Nietzsche. Também é necessário lembrarmos um pouco do algoritmo genético. Aqui tem uma representação breve dele. Lendo da esquerda para a direita, você consegue ver que é, primeiro, gerar a população, avaliar essa população. Aqui estão os números dizendo o quão bom foram esses indivíduos. Selecionar os melhores, ou a maneira que você deseja selecionar. Gerar filhos. E nesses filhos, aplicar uma mutação. Mas aí entram alguns questionamentos. Quantas variáveis são realmente necessárias para o nosso sistema? Será que nós realmente necessitamos de tantos neurônios, ou no caso, as variáveis para modelar esse hiperplano? Será que a minha arquitetura ela é boa o suficiente para resolver esse problema? Será que faltam variáveis? Será que necessitam mais variáveis? E isso vai impactar diretamente no nosso tempo de convergência, né? Nós necessitamos de uma convergência rápida e também sem computação desnecessária. Vamos nos focar aqui na arquitetura. Bom, primeiro é necessário introduzir o que são arquiteturas de redes neurais. Imagina essa rede neural. Ela é uma rede neural normal, do tipo fully connected, e ela tem dois neurônios na camada de entrada, dois neurônios com uma camada oculta e um neurônio na camada de saída, totalmente conectados. Essa também é uma rede neural, também fully connected, e ela tem uma arquitetura diferente. Ela tem um neurônio na camada oculta. Essa também tem uma camada oculta que se divide em dois, com três neurônios aí. Então, como nós sabemos que a nossa arquitetura ela influencia diretamente no nosso resultado e como ela vai influenciar no tempo de convergência também? Para resolver isso, nós temos a área da neuroevolução. A neuroevolução é basicamente a área no qual
se desenvolvem métodos de inteligência artificial utilizando-se de algoritmos evolucionários para gerar redes neurais. E aí, um desses métodos é o NIT. Basicamente, se você lembrar da definição dita agora de neuroevolução, existe a parte de gerar redes neurais. Diferente do algoritmo genético, o qual ele tenta modificar os pesos e modificar o bias também, para gerar a melhor solução, o NIT não só evolui os pesos e o bias, como ele evolui também a arquitetura, também chamada de topologia, para que ela seja mínima e a melhor possível para o nosso problema. Bom, aqui voltamos para o nosso exemplo da arquitetura. E imagina que nesse exemplo aqui, a melhor solução não seja essa arquitetura. Talvez a melhor solução fosse essa arquitetura. Ou talvez, num caso doido, fosse essa aqui. Tem um loop aqui, tem um nó conectando com outro nó, entrada conectando com saída. Essa doideira toda. Mas o Nietzsche nos proporciona esse tipo de coisa. O que é bom, pode melhorar muito a convergência dependendo do problema. No paper você vai até encontrar uma aplicação utilizando o XOR. É bem interessante ver como o Nietzsche ajuda nisso. Vamos entrar agora a respeito do funcionamento do Nietzsche, que na verdade não é tão diferente do algoritmo genético normal, mas quando você olha o que está acontecendo mais por dentro do Nietzsche, você vê o quão diferente eles são. Primeiro, na parte de geração de população e avaliação, ainda bem que eles são bem parecidos, porque já é um algoritmo bem complicado. Na questão da geração de gerar população, diferente do algoritmo genético, nós começamos com poucos indivíduos que vão evoluindo com o tempo e aumentando de população, o que é uma vantagem do Nietzsche, pois isso reduz bastante o tempo necessário para chegar no resultado por conta de ter menos redes. E isso é bem interessante também. A avaliação continua igual, é a mesma coisa, ainda bem, mas ela continua igual. Então, nós precisamos falar do que é diferente, precisamos falar da seleção. Essa aqui é uma imagem representando a seleção padrão do algoritmo genético. Temos aqui os seres da nossa população e vamos apenas, por exemplo, extrair os melhores. Essa seria a seleção padrão. No Nietzsche, isso é um pouco diferente. Temos aqui nossos seres e, primeiro, nossos seres não estão daquela maneira embaralhada. Eles estão divididos em espécies. É importante falar sobre a especiação do Nietzsche, porque ela é responsável por uma das melhoras de performance mais interessantes no paper, dependendo da aplicação que você faça. Mas, ok, como fazemos essa especiação? Os seres já vêm divididos em nichos? É aí que vamos explicar a respeito da especiação. E para isso precisamos voltar na geração de população. Como eu disse, vamos começar com uma população pequena. Aqui nesse exemplo, com um indivíduo. Esse indivíduo, ele vai ter filhos. E esses filhos vão ter características diferentes por causa da mutação. No caso, como tem um, ele vai ser o pai e o outro pai, e vai gerar um filho exatamente igual através do crossover. Mas na mutação, ele vai se diferenciar. E como sabemos que esses filhos pertencem à mesma espécie? Como nós sabemos que eles não ficaram tão diferentes a partir do ponto que eles nem são mais a mesma espécie, né? Por exemplo, temos cachorros, temos várias raças de cachorros, mas não são o mesmo cachorro, mas ainda são cachorros. Então, são espécies diferentes, no caso. Posso estar falando besteira por conta de não ser da área, mas enfim, desculpe se eu cometer algum erro. Para a especiação, nós temos uma função chamada função delta e o limite de delta, que basicamente ele funciona da seguinte maneira. Pegamos um representante da nossa espécie, no caso, vamos dizer que essa bolinha azul de cima seja o representante, seja o alfa, o de melhor performance, e temos os filhos gerados ali. Aqui, aplicamos a função de delta
E essa função de delta vai nos retornar um valor para cada filho. Se esse valor for maior do que o limite de delta, significa que... desculpa, o delta é apenas a distância entre os dois seres, tá? Se esse valor delta for maior do que o limite delta, então esse ser é uma nova espécie. Se não, ele continua uma espécie. Fazendo então a especiação. Voltando para a seleção do Nietzsche. Bom, a partir daí não é tão diferente do algoritmo genético normal. Vamos selecionar os melhores de cada espécie e eliminar os piores. Agora passando para a parte do crossover. Esse é o crossover do Nietzsche. Ele já vem com as espécies formadas. E qual é a diferença básica entre ele e o algoritmo genético padrão? Nem tanta. Os filhos são gerados apenas no seu próprio nicho. Ou seja, os pais da primeira espécie vão gerar filhos cruzando apenas com outros seres da mesma espécie. É só isso a diferença. Agora, relacionada à mutação. Bom, a mutação padrão seria basicamente selecionar alguns dos filhos e aplicar essa mutação gerando novas características, geralmente aleatórias, para nossa população. No Nietzsche, isso na verdade é a mesma coisa. Só que quando você olha de um ângulo macro, quando nós olhamos o que está acontecendo por trás, tem uma pequena diferença. Basicamente, vamos dar um zoom naquele ser. Ele é uma rede neural. Na mutação padrão, você altera apenas os pesos e o bias do algoritmo genético. No Nietzsche, a sua mutação também se possibilita fazer o seguinte: adicionar uma conexão, adicionar um nó, que seria, no caso, você pega uma conexão, adiciona um nó aqui, pega o output que tinha nessa linha que conecta os nós, conecta no novo nó e gera uma nova conexão entre ele e o nó de saída antigo. E também tem mais uma que eu esqueci de dizer, que é a Toggle Connection, que basicamente ele alterna a ativação de uma conexão. Então, você pode desligar essa conexão aqui, basicamente, ou ligar. Bom, essa foi só uma apresentação introdutória, então talvez por um conteúdo de um próximo vídeo seja interessante chegar a detalhes mais aprofundados a respeito do Nietzsche, mas aqui vão alguns questionamentos para instigar algum tipo de aprofundamento, se você se interessar. Bom, basicamente, a respeito de marcas históricas, como nós fazemos um crossover de dois seres que são tão diferentes, sabe? Como nós dizemos que as características, a inovação dele vão bater ali para eles poderem fazer o crossover de maneira interessante. Outra, a modularidade do nosso código. Será que a gente pode tirar algumas partes do nosso código? Será que a gente pode tirar a especiação e deixar apenas a evolução normal? Outra coisa, se nós permitirmos que os nós se conectem através de vizinhos e não de camadas diferentes, nós podemos gerar loops, assim como foi mostrado naquele exemplo da rede, vamos gerar loops. Como resolver esse tipo de problema? Para trabalhos futuros, esperamos aplicar o NIT para o projeto do Snake, fazer o NIT binarizado e fazer o NIT binário. Aqui estão algumas referências para quem quiser se aprofundar melhor no NIT. E é isso.